Olá vocês! Começando agora um novo programa aqui pela nossa TV Correio, o Papo de Quinta, que é um programa que a gente se propõe a falar um pouco sobre o universo da cultura nerd, pop, sempre sobre alguma coisa interessante sobre quadrinhos, cinema, literatura, e sempre seremos nós dois aqui, eu Cristiano Martinez, e aqui o Rodolfo Grande Neto. O Rodolfo é professor aqui da Unicentro de Guarapuava, é historiador, pesquisador sobre quadrinhos, também gosta de quadrinhos, claro, né? Muito. Inclusive, o tema de hoje, do primeiro programa de hoje, desse quadro, é sobre os 80 anos do Superman, ou Super-Homem, né, Rodolfo? Cara, Superman, Super-Homem é a mesma coisa que X-Men e X-Men, né? A gente costumava falar... Os personagens eles eram interpretados, eles tinham os nomes deles, assim, traduzidos para cá, mas por uma questão de marca mesmo, de marketing, né? Para você conseguir vender o mesmo nome em todo mundo, você passa então até essa troca e tal. O pessoal mais novo é Superman, o pessoal aí também não tão mais velho assim e tal, mas ainda é o Super-Homem, né? Eu gosto do Super-Homem. Mas no nosso caso hoje, a gente vai falar sobre os 80 anos do Superman. Em 1938, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram esse personagem que é considerado o primeiro grande super-herói, o primeiro conceito assim, de super-herói da indústria norte-americana. E até mesmo do que viria a ser, uma aventura de super-herói. Porque o Superman, que é da Era de Ouro, né, dos quadrinhos, o Superman ele misturava ficção científica e outros atributos, né, daquele momento para fazer essa história. O Jerry Siegel, ele tentou várias vezes emplacar esse personagem Superman, mas não estava conseguindo muita atenção naquele momento. Até que explodiu o personagem, não exatamente nas suas origens, né? Demorou um pouquinho para engatar, mas naquela revista número 1 Action Comics, né? Engraçado que não é a revista Superman, entende? O número 1 do Superman. Não tem. Essa revista número 1 Action Comics de 38, que hoje ela é bastante procurada, bastante requisitada, né? Quem tem essa edição é valiosíssima. É interessante essa questão, porque o Superman teve várias versões. Antes da gente conhecer o personagem como ele uma das versões mais famosas, os rascunhos que eles tentaram vender, era um alienígena vindo de outro... bastante inspirado em Flash Gordon, né? Ele vinha de outro planeta e tentava dominar a Terra. E aí é interessante que ele era um personagem bastante ardiloso, né, muito inteligente e careca. Eu tô dizendo que isso depois vai lembrar quem? Justamente o arqui-inimigo do Superman, o Lex Luthor, né? Então, tipo, isso foi sendo aprovado de novo, foi sendo mexido. O uniforme do Superman mudou bastante ao longo dos anos aí, né? Além da cueca. Né, o logo dele mudou várias coisas. Foi um personagem bastante experimentado, né? Ainda que a gente tenha aí uma visão bem icônica dele, ele mudou muito nesses 80 anos, né? Inclusive, ele nem voava, né? Nas suas primeiras histórias. Ele pulava de prédio em prédio. Parecia uma coisa meio Hulk, né? E é interessante porque na época, como ele começou a fazer muito sucesso, né? As vendas astronômicas, digamos assim, coisa que hoje é muito difícil de vender o que ele vendia naquela época. Apareceu depois um tal de Capitão Marvel, né? Que era uma cópia do Superman, só que melhorada, né? E a DC ficou tão furiosa com isso que processou a Fawcett, né? Que era a editora que criou o Capitão Marvel, que é aquele do Shazam. Shazam, daí troca um menininho e entra o personagem forte, né? Muito parecido com o Superman, inclusive que tem um raio aqui, né? O Superman tem um S. E é uma versão melhorada, porque na época ele voava, ele tinha muito mais força que o Superman. E começou a fazer muito sucesso, né? Aí a DC Comics, que na época ainda não chamava DC Comics, ela foi lá e falou, não, que isso, não podemos deixar, né? Aí processou a Fawcett e trouxe o personagem para si, o Capitão Marvel, né? Mas vamos voltar ao Superman, que é o que nos interessa. Rodolfo, qual que é a sua primeira lembrança do Superman? Você lembra, assim, do quê? De revista em quadrinhos, de desenho, filme? Cara, as lembranças são várias, né? Eu cresci nos anos 90, já tinha então uma série de produções, Super Amigos, né, que era aquele desenho da Hanna-Barbera que juntava, né, os personagens clássicos. Tem o filme do Donner, né, e tal, de 78, que a gente tá começando, tá comemorando 40 anos dele, né, e nos quadrinhos eu lembro exatamente da minha primeira revista do Superman, que foi uma revista
não icônica, mas é uma revista que chamou muita atenção à época, porque era justamente a revista em que ele contava para Lois Lane que Clark Kent e Superman eram a mesma pessoa. Eu acho que até por isso que eu tive contato com isso, né? Assim, alguém deve ter comprado alguma coisa e eu pude ver. E não parei mais. Isso foi o quê? Anos 90? 96, eu acho, 95, 6. O Superman eu lembro um pouco antes, né? Eu comecei a ler um pouquinho antes, né? Quadrinhos. Porque eu comecei a ler no final dos anos 80. Mas ele não era Eduardo? Não era, eu não peguei. E nem a Lois era Miriam. Se vocês não sabem, a Lois Lane já foi Miriam Lane, né? Que foi justamente essa ideia de tentar traduzir os nomes, né? A portuguesar, digamos assim. E era Super-Homem, claro, né? Era Superman naquela época. Eu conheci como Super-Homem, né? No final dos anos 80. Assim, não lembro exatamente o gibi que eu li. Mas eu lembro, você citou do desenho Super Amigos, eu acho que é dali que eu tenho lembrança. Do filme também, de 78. Que se é que eu não vi na época, que eu ainda estava nascendo, né, em 78. Mas eu vi depois em reprisa da TV, que foi um sucesso tremendo, estrondoso, né? Mas eu lembro mais mesmo, eu acho que desenho. E ajudou, na verdade, a fomentar essa imagem do Superman, porque ela veio muito inspirada numa arte da época que era do José Garcia Lopes. Né, um baita desenhista e tal, que fez toda a parte de merchandising, a parte de vendas da DC, todos os concepts, né, os conceitos dos personagens, era o Garcia Lopes que fazia, e a Hanna-Barbera meio que importou isso e criou aí. Eu acho que se você for pensar em Batman, em Superman, ali nos anos 80, 90, na verdade é mais antigo, né, mas se você for pensar em versões animadas, é o Garcia Lopes total. O Superman é o seu personagem principal. Bom, o Rodolfo aqui, ele é muito fã da DC Comics, né, mas ele já foi obrigado a falar sobre a Marvel, nesse programa que eu citei, né? Da DC, é o seu personagem preferido ou é o Batman? Cara, eu gosto de vários personagens e tal, tem momentos e momentos, mas a questão é que o Superman não tem como não ser o personagem mais icônico. Ele é o pontapé inicial para tudo isso que veio depois, né? E ele representa o que o super-herói clássico deve ser. Tem gente que se incomoda e fala, mas é que é muito difícil, porque é um personagem muito poderoso, é um personagem que não tem nenhuma fraqueza, né? É um personagem difícil de escrever, né? Por ele ser muito redondinho e ser muito clássico. Mas tem coisas que conseguem fazer com ele que é sensacional. Então, quando alguém acerta com o Superman, acerta muito bem. Né? Porque o Batman é um personagem humano, por exemplo, né? O Batman é um personagem humano, tem as fraquezas dele e tudo mais, você consegue criar ali um vínculo com o leitor mais rápido. Agora, você criar um vínculo com um personagem que é tão icônico, um personagem que é tão exponencialmente forte, dotado de poderes, sabedoria e tudo mais sobre-humanas, e aí quando você cria essa conexão com ele, quando você vê que o artista, o desenhista, o roteirista conseguem linkar com isso, fica excepcional. Então, assim, o Superman é o mais icônico dos super-heróis de todos, independente da editora e tudo mais, além de ser o primeiro. Certo. Você citou o filme de 78, né? A gente aproveita então nesse programa sobre os 80 anos para homenagear também o filme, porque esse filme, assim como o personagem dos quadrinhos abriu os caminhos para os super-heróis nos gibis, né? Eu acredito que o filme 78 também abriu para o cinema. Se não fosse o Superman do Christopher Reeve, dirigido por Richard Donner em 78, a gente não teria, por exemplo, hoje essa coqueluche pelos Vingadores, né? Pela Marvel no cinema, né? Então foi o primeiro grande filme que deu credibilidade para o super-herói no cinema. Porque ele foi bem de bilheteria e de roteiro, de crítica, né? Um filme que tinha o Marlon Brando, numa pequena ponta que ele ganhou horrores, né? Só para fazer o pai do Superman, né? Brando velho, consagrado. O pai do Kal-El. Gene Hackman, que faz o Lex Luthor. Que eu acho que é o melhor Lex Luthor até hoje disparado do cinema. Né? E também de séries de TV, né? O Glenn Ford, também, que era um ator de carreira consagrada, fez também esse filme. E a Lois Lane, que é a Margot Kidder, né? Que eu acho que sumiu, né? Depois que fez a série Superman, nunca mais a vi. Não lembro também, assim, dela para fora do papel. Foi um elenco muito bem montado, assim, né? Assim, e ficou muito característico. Quer dizer, Christopher Reeve, até o fim da vida dele, era o Superman. E aí, justamente falam da maldição do Superman fora dos quadrinhos, né? Porque George Reeves, que interpretou o Superman na primeira série de TV, né? Morreu num acidente trágico, e aí envolvido com alcoolismo, então nunca conseguiu sair do papel de Superman.
né, esse problema. Christopher Reeve, que a gente sabe também, né, o acidente dele que deixou ele... Foi, acidente de cavalo. Acidente de cavalo, mas também é um personagem que, assim, ele fez vários filmes, é um ator que fez vários filmes, mas ficou, de fato, conhecido por ser o Superman, né, por ser o Clark Kent. E é bacana que... Não é por acaso. Você vê, quando assiste o filme, o Clark Kent, o Christopher Reeve consegue ficar miúdo, né? Ele ancora as costas, ele aparece como se ele não fosse ninguém. E aí, quando você vê o Superman, aquela pose altiva, aquele queixo erguido, assim, e tal, né? Então, você olha para aquilo, assim, você sente que existia uma entrega mesmo do personagem, naquela criação, na confecção do personagem, né? Então, não é por acaso que esse filme, além da música clássica, né? Vai tocar a música? Pode tocar? Não pode. Vamos deixar pro pessoal da edição. Ah, então tá. I believe this is your floor. Você observou bem, né? Tão forte, né? Que depois veio o Superman Retornos, né? Em 2006, com o Brandon Routh, que depois virou Dylan Dog, né? Uma adaptação, outra adaptação. Agora é o Electron. Isso. A direção do Bryan Singer, que foi um fiasco, né? E tentou homenagear esse filme 78, mostrando a continuação, né? Que o Superman vai para o espaço e não volta, né? Ó, eu conheço gente que chorou nesse filme. Não, eu tô falando sério, não tô falando de mim, não. Ó, assim, tem a música, tema, né? Tem uma homenagem. Sim, né? sim, é isso. A ideia é que ele foi um filme que foi uma continuação do que. Não deu certo. Não funcionou, ele não tava no tempo dele. O Kevin Spacey faz o Lex Luthor, que eu achei terrível. Muito antes dos problemas que aconteceu depois com o Kevin Spacey. Não é o motivo aqui do assunto. Depois veio o Henry Cavill, que é um britânico, né? E fez o Homem de Aço, de 2013, do Zack Snyder, que foi bem de bilheteria, mas eu não gosto desse aí. Batman vs Superman, aí ele volta a fazer o Superman, o Henry Cavill. Também Zack Snyder, o diretor. Gosta do Batman vs Superman? A gente tá fazendo o primeiro episódio, a gente vai ganhar muito dislike agora. Não vou comentar, não gosto não. Liga da Justiça, novamente, Henry Cavill. Acho que ficou agora. Agora tá melhor, agora tá entrando no eixo. Eu quero muito ver o segundo. O Liga da Justiça já melhorou bastante, né? Ainda o Zack Snyder, mas não dirigiu todo o filme, né? Ele teve um problema pessoal, teve que abandonar, e foi o Joss Whedon, isso. Então a gente tem essa mitologia do Superman no cinema. E só para fechar, se vocês não sabem, além do primeiro Superman com o Christopher Reeve, ele também fez o Superman 2, que eu acho melhor que o primeiro, do gosto pessoal, né? Mas o Superman primeiro é imbatível. Mas o 2 eu gosto bastante, que é aí dirigido por Richard Lester, que era diretor das comédias dos Beatles, não é? Isso, Por isso que ele fez Superman 3 uma comédia, né? Que tudo assim, com o Richard Pryor, né? Isso, fazendo os vilões. Eu acho que ninguém que está assistindo o vídeo deve ter visto Superman 3. Então corram, procurem. Vocês vão se divertir, pelo menos, né? É o Christopher Reeve fazendo. Só que tem um vilão que é um comediante, né? Que é o Richard Pryor. O Superman 4, aí foi a pá de cal, né? Acabou mesmo. Não adianta mais fazer com o Christopher Reeve. Não por causa dele, mas porque os roteiros eram muito ruins. O Superman 4, ele tem um subtítulo no Brasil chamado Em Busca da Paz, de 87. Inclusive já fez aniversário, 30 anos em 2017. Mas ninguém comemorou porque não valeu a pena. Dirigido pelo Sidney J. Furie, acho que é assim que pronuncia. O bom é que tem o Gene Hackman fazendo Lex Luthor. Gene Hackman, um abraço pra você, nós te adoramos. Sim. Melhor Lex Luthor imbatível. Isso. Zack Snyder, a gente não quer você não aqui, né? Você não. Esse filme foi assim uma tentativa de fazer um filme mais pacifista, né? O vilão é um ator que também desapareceu, nunca mais fez nada. É um cara tão forte quanto o Superman que ele é feito a partir do Superman, né? O Lex Luthor descobre um jeito de fazer uma cópia do Superman, só que ele tem uma falha ali. E o Superman quase apanha do cara, né? Mas é muito ruim, roteiro mal feito, né? Foi uma coisa assim, depois do Superman 3, você teve o Superman 1, de 78, com um roteiro, com um orçamento alto. O Superman 2 com um roteiro muito maior. O 3 não teve o mesmo, com orçamento um pouco muito maior. O 3 teve coisa, mas o 4 ele teve metade do orçamento do 3. Então ele já mostrava uma queda. E nesse intervalo aí a gente ainda tem o filme da Supermoça que
decolou, desculpa o trocadilho, né? Mas, filme. Aqui no SBT. Exatamente, era filme de sessão da tarde, de cinema em casa. Telefilme, né? Sim, totalmente, assim. E aí foi justamente acabou tirando muito do brilho da coisa, e aí quando chegou o 4, já não tinha orçamento, já não tinha mais nem vontade, Christopher Reeve também já não queria mais fazer Superman, né? Então tava todo mundo cansado, eu acho que foi muito a toque de caixa mesmo pra conseguir raspar um pouquinho mais do que era aquilo, do que era o primeiro filme, do que foi o segundo filme, né? Que depois não voltou. E aí, quando o Superman deu errado, né, o filme já não foi mais aquilo, foi quando eles começaram a investir no Batman, né? No Batman lá, depois que veio o Batman do Tim Burton e tal, tudo mais, né? 89. Foi 89, mas aí mostra, então, assim, essa transição da empresa, dos interesses, né? Coisa, e aí, que deu tanto, nos anos 70 você teve aí uma Superman mania, e depois, nos anos 80, é a Batmania, né? Bom, Rodolfo, só terminando aqui, né? Eu queria que você me dissesse qual é a sua história preferida nos quadrinhos do Superman? Cara, como eu falei, quando o roteirista acerta com o Superman, ele acerta muito bem. Eu vou indicar, porque assim, o pessoal pensa, tem o Superman All-Star, que é do Grant Morrison, né, do Frank Whiteley, que é bastante icônico, porque relembra muito bem o Superman todo poderoso da Era de Prata, né, e aquele Superman com poderes ilimitados, que depois isso vai mudar nos quadrinhos, né, e tal. Perde a graça, isso. Tem que mudar. Aí você tem, bom, Reino do Amanhã, tem uma série de coisas, mas tem uma específica que eu gosto muito, e ela é meio maltratada no Brasil, porque é uma história muito boa, é uma história diferente, é uma história que humaniza o Superman de um jeito, traz ele mais pra perto do nosso universo aqui, do nosso mundo, né, mas que, assim, é difícil você encontrar reedições encadernadas, eu tenho dado material encadernado em banca e livraria, por aí essa tem pouco, mas se alguém quiser ir atrás, assim, eu recomendo, é uma das melhores leituras de quadrinhos de super-heróis que eu já tive na vida. Superman Identidade Secreta. É um menino que vinha de uma família quente no Texas, mas menino normal, coisa. E aí os pais dele acharam que seria engraçado dar o nome pra ele de Clark Kent. Por acaso, a piada da vez é quando ele conhece uma Lois Lane. E aí eles dois se juntam, então é uma história muito sobre família, sobre construção de relacionamentos e tal, que vai um pouco fora da ideia de quadrinhos de super-herói. Claro, tem a parte heróica lá e tal, coisas que acontecem que são muito interessantes, uma reviravolta, né? Mas ele tá em uma outra abordagem assim e tal que... se você está procurando um tipo diferente de leitura, ou se você não é exatamente um leitor de quadrinhos de ação, quando você olha para aquilo, você fala, cara, que coisa legal, bonita que eu tô lendo, sabe? E o desenho também compensa muito, assim. Superman Identidade Secreta, compensa bastante, assim, procurar isso na internet, em sebo e tudo mais. Legal. Vamos ficando por aqui. 80 anos Superman teria muito ainda para falar, mas um programa é pouco para isso, né? Agradecemos a audiência de vocês e podemos voltar logo, em breve, com o segundo episódio do nosso Papo de Quinta, comigo, Cristiano Martinez, e com Rodolfo Grande Neto. Isso aí. Tchau. Até mais.